Sim. Então, pessoal, obrigado por nos receber, tá? Meu nome é Lucas. Atualmente eu sou o diretor de esportes da Secretaria de Esportes e Cultura. Tá? Estou aqui com o Sasaki e o seu Clóvis. Né? Também somos da Prefeitura de Morretes. A gente está aqui para apresentar um pouco sobre Desculpa, volta. Pode voltar. Desculpa. Costume. Vai lá. Vamos. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Tá? Meu nome é Lucas, gostaria de agradecer a vocês pela recepção, tá, na aldeia. A gente veio aqui para apresentar um pouco sobre o ciclo 2 da Lei Aldir Blanc, tá, que o município de Pontal do Paraná ele foi mais uma vez contemplado, né, nessa vez no novo ciclo, né, da Aldir Blanc. Então, a gente está aqui representando o município e a Secretaria de Esporte e Cultura. Tá? Então, ali o Eduardo Sasaki, ele é o secretário. Né? Estamos aqui também com o representante da comunicação, o Clóvis, né? Em nome do prefeito, o Rudão. Tá? Então, aqui a gente veio apresentar um pouco da nova lei, né, da Aldir Blanc, que ela veio para desmistificar um pouco da questão do fomento da cultura, tá? Então, vocês já participaram, já estão participando do ciclo 1, né, com o projeto, né, que vocês apresentaram o projeto, né? Então, vão ser 12 projetos selecionados nesse ciclo 1, né? Então, as duas representações indígenas, elas foram apresentaram projetos, tanto você quanto a outra representação indígena. Então está sendo avaliado e essa semana vai ter que ser julgado, tá, pelos pareceristas. Então a gente vai falar um pouco como está o processo desse rito, né, do ciclo 1 e como está o rito do ciclo 2, que é esse rito agora da Aldir Blanc, tá bom? Se eu estiver falando também um pouco rápido, sei que eu sou lá do Nordeste, qualquer coisa, você pode dar uma cortada também, viu, que a gente fala um pouco mais rápido lá. Então, esse ciclo da oitiva é justamente para a gente escutar vocês, que é muito importante o que vocês têm a dizer para a gente, que vocês vão decidir. A gente vai ter uma parte aqui que vai ser da votação. Então, como vocês vão dividir a questão da verba, como vocês vão querer, porque, por exemplo, a questão da verba, se a gente dividir entre 10 artistas, entre 15 artistas, entre 20 artistas, né, tudo isso vai diferir no projeto, na qualidade do projeto em si também, porque se o projeto for de 10 mil reais, é uma qualidade, um projeto de 10 mil reais, se for um projeto de 15 mil, tudo isso vai diferir na questão do projeto, tá? Então, inclusive para vocês também, tá? Para a comunidade também, tradicional. Então, a questão da oitiva, tá? É justamente isso, para a gente ouvir de vocês o que vocês têm a dizer para a gente, tá bom? Então, é importante também que vocês falem, tá? Então, se possível, tá? Então, a gente tem essa parte agora que vocês vão ouvir um pouquinho e depois vocês vão falar um pouco também. A gente tem o que ouvir também. Certo? Então a pauta dessa reunião, tá, é o status do ciclo 1, como é que ele está, certo? A apresentação das diretrizes gerais do ciclo 2 e a abertura para contribuição, sugestão e comentários, certo? De como falei, né, para vocês, a questão da votação, de como é que vocês querem que a gente reparta essa parte do ciclo 2, certo? A lei da PENAB, ela veio para disseminar um pouco, né, e democratizar um pouco a questão da lei de fomento à cultura. Tá falando um pouco assim, né, porque antigamente poucas pessoas tinham acesso a essa verba, né, falando assim em nível de Brasil, né, porque antes era só a Lei Rouanet, né, então a Lei Rouanet, falando assim parte histórica, né,
A Lei Rouanet, só artistas de grande renome ou artistas que tinham uma equipe muito grande, que eles conseguiam ter essa verba, né? Porque, por exemplo, a questão das comunidades tradicionais, como é o caso da quilombola, da comunidade indígena também, que estavam lá no fim, né? Não tinha como ter acesso, não tinha como vocês terem acesso a essa informação de que tinha essa verba, né? E a Lei Aldir Blanc, do PENAB, a Paulo Gustavo, elas trazem isso para você e democraticamente, porque ela já deixa uma cota reservada já justamente para vocês. Então, de indígena, ela já deixa 10% reservado. Então, de qualquer forma, né, o município teve essa lei aprovada, 10% já vai ser para indígena, tá? E uma coisa também que ela já deixa aprovado, que é, por exemplo, no esporte a gente fala muito, né, dessa questão, que não incide o imposto de renda nas premiações. Então, por exemplo, no CPF, né, teve muita gente que teve essa questão. Teve a premiação. Minha premiação hoje, sei lá, a premiação do artista foi 10, 15, 20 mil reais. Mas aí eu tenho que declarar meu imposto de renda. Aí tem essa preocupação. Pô, tive uma premiação, eu já ganho meu salário, tive uma premiação. 10, 15, 20 mil reais. Hoje a lei, ela já fala que ela não incide no seu imposto de renda. Então, se tiver a questão do contador, não vai incidir no meu imposto de renda. Então, desconta do meu imposto, não vai descontar no meu imposto de renda isso daqui. Isso daqui existe a lei, que é a 14.399, que você não vai descontar no meu imposto de renda isso daqui, tá? Então, por exemplo, no esporte a gente ainda tem muito isso daí. Por exemplo, os atletas que colocam medalha de bronze, prata e ouro, que ganharam medalha essas medalhas, eles quando chegam no Brasil eles têm que pagar esse imposto, né? Então já é um avanço muito grande na questão da cultura, tá? Na questão ainda do ciclo 1, do ciclo 1 foram mais de 219 mil reais que foram investidos aqui no município de Pontal, certo? E desses 219 mil, custo operacional que foram dos pareceristas, o mínimo é 5% que deve ser colocado, tá? Então, 5% ficou no valor de R$ 10.958,80, que isso daí já foi contratado, tá? Eles já estão nessa semana avaliando, foram 48 projetos que foram encaminhados. Desses 48, como eu falei, 12 vão ser selecionados. Desses 12, hoje a gente vai fechar todos e tem que ser publicado até amanhã, tá? Então até amanhã tem que ser publicado todos os projetos que foram selecionados. E até o final do mês a gente tem que pagar todos esses projetos, certo? As obras e reformas e aquisições, 20% foi destinado para isso daí. Então, dessa obra, reforma e aquisição, foi destinado para a Casa da Cultura, que foi colocada a questão de iluminação e audiovisual. Tá? Então foi R$ 43.834,92, equivalente a 20%. Subsídio de manutenção de espaços foi R$ 43.834,92, também foi 20%. E fomento, que é a questão dos artistas, tá? Que aí é onde entram vocês também, foi o total de R$ 120.546, que foi 55%, certo? Então, no ciclo 1, foi 55% que foi dado para os artistas. Então, do status, né, como tá, os pareceristas, como eu falei para vocês, os pareceristas estão essa semana analisando todos os projetos para que essa semana já seja publicado, tá? Uma parte da verba, como eu falei, vai ser para a reforma da Casa da Cultura, com iluminação e audiovisual. E agora do ciclo 2, certo? Como é que funciona, né, o ciclo 2? A gente já passou por toda essa parte daqui,
tá? Que foi o envio do plano de ação, a complementação, o termo de adesão, né? Tudo isso daqui a gente já fez pelo programa, né? Existe um site, né, que a gente faz toda essa questão de programação, e a gente está nessa questão agora que são as oitivas. E as oitivas a gente quer fazer com todos vocês, né? Com o município, ouvir todos vocês, tá? Então, a gente quer ouvir praticamente todos os artistas. A gente sabe que é praticamente impossível, mas a gente quer ouvir o maior número possível de artistas no município de Pontal, tá? Então, fazer um compilado disso, por isso que é importante que vocês falem, né, o que é que vocês querem para o município, para que nesse âmbito aqui desse cronograma, a gente formule uma coisa que, quando a verba chegue, a gente, não, foi o que eles escolheram para eles fazer, para eles receberem, entendeu? Aí os pré-requisitos, tá, que é a apresentação do plano no Transfere Gov, a comprovação e destinação para a cultura, né, dos recursos. Como eu falei para vocês, a gente tem que executar isso daqui, né, nesse mês, a gente tem que fazer o pagamento de todos os artistas ainda nesse mês, né, no mínimo 60% para a gente não perder o recurso, né, do ciclo 1. E o envio do plano de aplicação dos recursos até o dia 7/7. Tá? Então, para a gente garantir o recurso 2, tá, do ciclo 2, a gente tem que fazer no mínimo 60% de tudo do ciclo 1 a gente tem que pagar agora esse mês. Certo? Então, a gente fez toda aquela tratativa daquele cronograma, né? Mas a gente não pode perder. Então, a gente tem que pagar, por exemplo, vocês, né, vocês foram, se inscreveram, a gente tem que pagar vocês ainda esse mês, entendeu? Mas vocês têm até o final, praticamente o final, não vou falar que é o final do ano, mas vocês têm até ainda um prazo para vocês executarem o projeto de vocês, tá? Não vou falar o final do ano, porque vocês têm um tempinho, um prazo, tá? Para vocês fazerem o projeto de vocês, ok? Do ciclo 2, né, a gente teve o seguinte, a gente teve uma verba maior nesse ciclo 2, certo? No ciclo 1 foi 219, né? Praticamente, no ciclo 2 a gente teve uma verba bem maior, foi 253 mil, certo? E o que aconteceu foi que a gente garantiu, além dos 253 mil, até 2027, né, a gente garantiu no mínimo 1 milhão para o município de Pontal do Paraná. Então, no mínimo 1 milhão a gente tem garantido para o incentivo da cultura. Foi uma coisa que nunca aconteceu no município de Pontal do Paraná. Então, é uma coisa assim que nunca aconteceu, uma coisa de muita importância para a cultura, né? Então, é uma coisa da gestão realmente do Rudão, né, uma coisa da gestão aí do Eduardo Sasaki, né, do secretário, de se parabenizar, que nunca se aconteceu esse incentivo, né, e também do governo federal, né, como eu falei para vocês, que é uma garantia, né, de que vai ter um incentivo na cultura. E é uma garantia de que vocês também podem ser contemplados, né, com um recurso que pode vir para vocês, né? Não vou falar que está garantido que vai vir o recurso para vocês, porque vocês vão ter que fazer, né? Porque isso vocês que vão decidir. Por exemplo, se forem 10 projetos, vocês decidirem, não, vão ser 10 artistas. Então 10% são duas comunidades tradicionais. 10% vai ser uma só, uma tribo, né? Uma comunidade tradicional só. Se forem 20 artistas, então as duas estão garantidas, entendeu? Então só pra gente calcular isso daí direitinho pra ficar ok, tá bom? Então, é basicamente isso que vocês vão decidir, pra vocês verem a importância do que vocês estão decidindo hoje, entendeu? Mas, tá aí, a gente garantiu no mínimo até 2027 1 milhão.
Claro que isso daqui a gente vai entrar em contato com vocês, né? Vai deixar... Isso daqui se... É o Clóvis? É o Clóvis? Como é o nome do rapaz daqui, meu Deus? Eu sou péssimo com o nome. Célio. O Célio. Fala, o Clóvis é... O Célio. O Célio entrando em contato com a gente, tá? Também, a gente vai passar tudo isso daqui para ele também, tá? Porque tudo isso daqui, ele consegue ter acesso também, e a gente vai deixando em contato com a senhora, né? Porque isso daqui ele tem acesso também nos sites, tá? E vocês também. Claro que a gente vai sempre estar deixando vocês a par, né? De tudo que está acontecendo, tá? Mas isso daqui, se vocês quiserem ter acesso no site, já tá, esse valor já está disponível até no Ministério da Cultura, tá? Então hoje, se vocês entrarem em Pontal do Paraná, no Ministério da Cultura já está esse valor, R$ 253.697,03, para esse ciclo, né? Para o ciclo 2, tá? E o valor total de investimento está aqui, 1.014.000 até 2027, tá? Então esse valor está garantido desde que a gente cumpra o ciclo 1, certo? Então vocês vejam a importância do ciclo 1, tá? E aí a gente chega na primeira questão da votação. Lembrando que a votação é única, tá? De vocês decidem como é que vocês vão fazer, a gente não pode interferir, tá? A gente colocou aqui uma questão de alocação dos recursos para implantação, tá? Mas, né, é uma sugestão, vocês que decidem. Lembrando que o valor anual para o município de Pontal do Paraná está em R$ 253.697,03. A gente fez uma proposta aqui, nós como secretaria, tá? Para aumentar o valor do fomento. Fomento é o valor dos artistas, tá? Lembram que era 55%, foi 55% no ciclo 1? A gente tá propondo de aumentar de 55% para 60%, tá? Para ficar um valor de R$ 152.218,22, tá? Todo mundo concorda, né? Mas deixa eu falar o todo, tá? Antes de vocês falarem. Os pareceristas, tá? É obrigatório essa porcentagem de 5%. Então, os 5% fica no valor de R$ 12.684,86. Esse daqui é obrigatório realmente, certo? Não tem como a gente mudar. O que a gente aumentou, tá? É uma proposta, lembrando de que é uma proposta. A compra do material para cultura, que isso daqui seria uma proposta nossa, tá? Que seria para a gente fazer a primeira gibiteca do litoral do Paraná, tá? Que seria lá onde é o prédio da biblioteca em Ipanema. E aí seria uma obra realmente que aí estaria na porcentagem de 25% no valor de R$ 63.424,26. Lembrando que no ciclo 1 ficou 20%, tá? Ou 23% no valor de R$ 58.350,31. E tem aqui o subsídio de espaço cultural, tá? ONG, associações, aldeias indígenas, pagar contas como água, luz, hora-aula de professores, algum workshop, curso de área de cultura, no valor de 10%, né? Com 25.353,34, tá? Esse daqui é uma proposta, certo? Lembrando o seguinte, isso daqui é quando tiver CNPJ, alguma coisa assim, entendeu? Mas vejam, lembrem se vocês quiserem que eu volte naquele slide para vocês verem como ficou distribuído no ciclo 1, se vocês precisam, para vocês decidirem. Eu não posso influenciar, certo? Deixa eu botar a ação e ó. Mas como que é essa votação? Eu não entendi ainda como que é. É porque é o seguinte, aqui é sugestão de alocação do recurso, tá?
Você lembra que no ciclo 1, a gente alocou para o fomento para os artistas 55%, né? Então deixa eu só calcular aqui para você. Se fosse no ciclo 1, 253.697,03 vezes 0,55 ia ficar 139.533,36 se ficasse ainda no ciclo 1 aqui, tá? Então ia ficar 139 mil só para os artistas, ia diminuir. Essa daí é só para indígena? Não, esse daí para todos os artistas. Aí, por exemplo, para os indígenas, se for, como é 10%, então ficaria 13 mil para os indígenas. Aí, por exemplo, como a gente está com 60%, 60% fica no mínimo 15 mil aqui para os indígenas. Entendeu? Quanto mais a gente aumenta, mais aumenta para vocês também. Entendeu? E aí, se a gente concordar ou não, como é que vai acontecer? Não, aí vocês concordando, é o seguinte, isso daqui vai para uma votação, certo? Concordando aqui, vocês, a quantidade de votos aqui, tá? A gente vai colocar no site, vai colocar na votação de todos o nome de vocês, a quantidade, né? Aí, por exemplo, a turma de hoje, né, votou nisso daqui. Não modificaram. Já a turma a turma da aldeia da Guaviratã, né? Eles mudaram. Eles colocaram essa faixa aqui de 23%. Tá? E aqui ficou com 12%. Certo? Isso é só uma... Entendeu? Comprar material Mas ela diminuiu ali da compra do material? Isso, compra de material de cultura. Eles diminuíram aqui para aumentar ali no... Para aumentar aqui. Entendi. Entendeu? Vocês podem diminuir. Isso daqui é só uma sugestão. Porque o fomento, se vocês diminuírem aqui, é só explicando, entendeu? Eu não posso influenciar. Mas se vocês diminuírem aqui, vocês consequentemente diminuem o valor que pode ser repassado para vocês. Entendeu? Da porcentagem. Isso daqui, ó, ele vai influenciar se a aldeia tiver... Se a aldeia tiver... Na minha opinião, eu não mudaria para diminuir. Não diminui? Então a senhora permanece com o que está. Não quero diminuir, porque para nós mesmos, mas que não dá para diminuir, né? Eu acho, né? Só na minha opinião. Entendi. Eu não mudaria, não. Não sei. Não sei qual que vocês... Eu não posso influenciar, vocês podem... É uma conversa, minha gente. Vocês têm o tempo que... Você pode influenciar, mas você pode dar dica, né? Dica, pelo menos. Porque, por exemplo, ó, aqui do subsídio de espaços culturais, para a ONG, associação, vocês têm alguma associação aqui? Não. A aldeia de vocês, tá? Vocês estão com... A FUNAI, ela dá o subsídio de vocês aqui? Como é que tá a questão da aldeia de vocês? Ela tá regular com a questão da FUNAI, com a questão de reconhecimento? Agora tá. Tá? Sim, Tá reconhecida? Perfeito. Se tiver reconhecida, o que é que eu faria? Já foi reconhecido, né? Se já foi reconhecida, o que é que eu faria? Aqui, né? Eu aumentaria, porque aqui eu poderia aplicar aqui um valor a mais. Porque o que é que eu vejo aqui, ó? Eu vejo que vocês têm coisas para vocês fazerem. Né? Vocês têm água, vocês têm a construção para fazer aqui, entendeu? Então é uma coisa que vocês poderiam aumentar aqui para vocês construírem,
posteriormente, entendeu? Então é isso que eu estou dizendo, eu não mudaria porque eu queria aumento, né? E isso, entendeu? Não dá para diminuir. Então aqui vocês não... Eu aumentaria para nós. Aumentaria quanto aqui? Eu perguntei quando eu aumentar que 35% pode diminuir. Pode ser também uma porcentagem que não esteja aqui, viu? Independente. Então, cada opinião coloca aí. Isso, porque tá sendo tudo gravado, nem se preocupe. 30% amanhã, velho. Porque ali 1% é boa. 10% era se aumentar por 30%. Trepa não é. No máximo 15%. 15%. Será que vai até quanto? Porque daria... Quanto que a gente pode aumentar ali? Porcento. A porcentagem? É. Não tem nada na lei assim que determine. O que seria bom é deixar pelo menos o número equivalente, né? Seria bom, mas não... Vocês podem aumentar uma coisa e... Penyampatan adanya pep punya deu papaga naik penyapel. Ya. Ada menyambat itu. Baju até banyak jaring vai. Itu gua konhecido por Era eu tenho uma dúvida porque eu queria aumentar com 30%. Pode aumentar. Aumenta 30% aqui o subsídio de espaço cultural? Sim. Pronto, aqui vai para 30 e aqui vai para 15, né? No caso. E também eu queria perguntar para tirar minha dúvida, hoje você vem só para você não para esse, né? Só para a gente... Para vocês, para a gente explanar e para vocês fazerem a sua votação, tá? Entendi. Porque isso daqui, o que é que vai fazer? A gente vai fazer a junção de todas essas votações e vai encaminhar para que essa verba venha, entendeu? Tá, então todo mundo vai para... Todos votam para 30 aqui? Subsídio de espaço cultural? Então, perfeito. Então, fomento fica 60%. Parecerista é o 5%, né? Que é obrigatório 5%. Né? Espaço cultural, né? Vai ficar 15%, né? E o subsídio de espaço cultural vai para 30%. Perfeito? E aqui a questão do apoio financeiro, que é outra votação, certo? Que aí é a quantidade de artistas que vão ser contemplados, tá? Que é a última votação. Essa questão dos artistas, tá? Pode ser artistas voltados à música, teatro, audiovisual, literatura, cultura popular, tá? Então, na Aldir Blanc 1, no ciclo 1, como eu falei para vocês, foram 12, tá? Vocês votaram para 12 serem contemplados, tá? Se a gente votasse para 12, né, na do ciclo 1, 12 ficou no valor de 10 mil e pouquinho, né, contando agora já com os juros. Se fossem 10 dessa vez, 10 artistas, seriam 15 mil. 12 artistas dessa vez seria já 12.684, tá? Então já seria bem mais do que os 10 mil. 15 artistas, lembrando que isso daqui já é uma projeção, tá? É uma sugestão. Aumentando para 15 artistas, né?
seria 10.147,88. E 20 artistas, tá? Seriam 7.610,91, tá? Lembrando daquela, né? Os 10%, né? A sugestão, certo? Que aí vocês já garantem também vocês que são duas comunidades tradicionais, certo? Que foi como a outra comunidade tradicional também votou, que aí já garantiu eles também, certo? Mas não influenciando, tá? Porque quanto mais artistas, mais vocês diminuem a qualidade também do projeto. Desculpa. É que a gente tá com dúvida ainda, a gente é meio difícil de entender assim, sabe? Porque para nós que vivemos assim, né? Muita coisa assim. E aí a gente não entendeu um pouco ainda lá atrás, né? Como é que a gente fez? Como a gente aumentou para 30% e aí 60%. E aí a gente diminuiu ali? Não, ó. Aqui vocês aumentaram para 60%. Ficou o valor 152.218,22. Certo? Isso aqui para os artistas. Agora entendi. Entendeu? Agora entendi. Só pega essa parte aqui. Isso daqui é dos artistas. Tá bom. Tá? Isso daqui é se vocês forem apresentar um projeto, tá? Por fora, vocês vão concorrer por fora. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Tá, entendi. Agora entendi. Entenderam? Sim. Então, esse daqui são para, por exemplo, o que vocês concorreram no ciclo 1, para os 12 artistas. Tá? Concorreram no ciclo 1 aqui, então concorrendo aqui. Entendeu? Esse daqui é por fora. Então, por exemplo, hoje tem o Coro do Peixe, né? Tem, sei lá, pode ter uma associação de capoeira, alguma coisa assim. Aí tem vários projetos. Tem alguma ONG de salva peixe, salva tartaruga, entendeu? Aí vocês vão concorrer com eles para algum projeto. Entendeu? Mas tem que... E aí deveria ter associação aqui ou não? Não precisa. Então, foi isso que eu perguntei. Aqui, como é que vocês estão na questão de regularização, né, da comunidade? Se está tudo ok, da aldeia, se a terra já está bem demarcada, porque aí tem toda a questão de regularização da comunidade, né, tradicional. Que foi o que eu perguntei também na outra aldeia. Porque deles foi o que a gente sugeriu. A questão da associação, né, ou da aldeia, para eles trazerem também recursos. Quanto mais regular a comunidade tiver, melhor. Porque traz recursos do esporte, recursos da cultura, recursos da saúde, enfim. Né? Então, eu não sei como é que está aqui. Né? A gente pode conversar depois. Mas eu queria saber também lá na outra aldeia o que eles falaram que já foi marcado a terra dele ou não? Não, não foram. Também sim, porque depois da gente que ele entrou lá, então aqui também é difícil. Não era que nem... A dele também não. O processo dele também está bem... Mas também fraco porque ele, antes da gente, porque ele entrou em 2016, né? Porque a gente que nós estamos 27 anos aqui, né? E aí não tem nenhuma terra marcada, mas só que já foi reconhecido, né? Esse baú, porque que não era desse? Esqueci, mas já foi reconhecido agora, né? Bem pouco tempo. E aí nós estamos precisando de associação, mas o FUNAI também não está ajudando, disse que não era para... Não tem como fazer associação, não, a gente não entende. Porque tem que pagar tudo para o contador, gasta muito, e aí a gente recebe assim normalmente, né? Não tem como. Não sei, a gente não entende.
porque ela que tem que vir para ajudar e para apoiar, mas ela não está apoiando a gente. E aqui vocês estão há 27 anos. É. Na outra não, porque ele entrou em 2016, eu acho que não está nem 10 anos ainda. Não. Mas ele já tem tudo, porque ele também está roubando tudo, alguma coisa que a gente era nossa, né? Está levando tudo para lá. E aí que ele tem escola, eu acho que por isso que ele tem associação, eu não entendo também. Não tem associação ainda. Eu acho que não também, elas já falaram que ele vai conseguir fazer associação, porque lá tem mais pessoas, né? Eles falaram isso também, né? Aí a gente não sabe também como que é. Eu também não fui lá para visitar, nunca fui para lá. Era isso, pode começar de novo. E aí como que vai ser então? Porque a gente não tem associação? Tem, eu acho que independente, como a senhora já foi, como a comunidade aqui foi reconhecida, tá? Eu acho que independente de qualquer coisa, eu deixaria os 30%. Né? Porque já foi reconhecido. Pode deixar. Tá. Eu não querendo influenciar, já influenciando, né? Meu Deus. Porque é porque eu não sei como foi o processo de reconhecimento de vocês, tá? Então é melhor vocês garantirem, né? Porque como já teve esse processo de reconhecimento, como a senhora falou, né? Então já tem uma questão garantida, né? Então vocês entram com já tem aqui o processo de reconhecimento e vou entrar aqui com o processo que eu tenho umas construções, entre outras coisas, que eu quero angariar recurso, tá? Então, além dessa questão da financeira do projeto, né, artístico, ainda tem a questão financeira do projeto, né, que pode ser de uma construção, entre outras coisas, tá bom? Então, agora a parte do questão artística, tá? Aí é a questão do valor, dos 60%, tá? Que aí é a questão de se vão ser 10, 12, 15 ou 20 artistas, tá? O que é que vocês escolhem? Porque aí, se forem 10, né, o valor é um pouco maior do projeto, tá? Já é 15 mil. Se for 12, é 12 mil. Se for 15, já é 10 mil. E se for 20, é 7 mil reais, tá? Então, cada um difere o valor e a qualidade também do projeto, né? Mas essa daí da artista, se a gente votar num 10 artistas, e aí como é que vai ser? Junto com indígena, só indígena? Ou todos? Junto, como assim? Como é que essa artista É por a questão de concorrência? A concorrência, o que tem garantido por lei são 10%. Então, por exemplo, são 10 artistas. 10% é como aqui são duas comunidades, né? Então, no mínimo, uma comunidade vai entrar, por lei. Entendeu? Então, uma pode ficar de fora. Entendeu? Ou aqui ou lá. Ou aqui ou lá. Se for 20 artistas, é isso que eu estava falando, se for 20 artistas, as duas vão entrar, entendeu? Entendi. Pela lei já vai estar garantida as duas. E se for 15? Aí é 1,5. Aí é 1,5. Eu acho que eu tenho que fazer uns 20 artistas, né? Então, porque eu não quero perder. Porque são de cada que vai ser escolhido tem que ser 20, né? Porque para ficar pelo menos para duas eu dei, né? E outros, em qual que votaram? Sei lá. Eles votaram no 20.
O 15 vai cortar um índio no meio. Então, era Eu acho que é 20, né? 20 também. Todo mundo escolhe no 20? Pronto, então aqui também escolhe nos 20 artistas. Tá? Que aí realmente aí já tem as duas comunidades tradicionais garantidas. Certo? Mas eu acho que é isso, tá? O que a gente veio falar é basicamente isso. Tá com vocês, a aquisição dos materiais e equipamentos do PENAB, né? Com base na legislação do investimento em material cultural. Ela ia trazer, né, o que a gente estava querendo falar com vocês da questão da gibiteca também era importante, mas também é importante, né, a construção também de como vocês falaram, né? Existe a outra comunidade, mas também existe essa comunidade, existe uma construção aqui a ser feita, né? Então existe um investimento que pode ser feito aqui também. Então a gente... Desculpa. Desculpa. Saúde. Então a gente... Obrigado. Gripe. Então a gente sabe que tudo é custo, tá? Então a gente tá ali para ajudar mesmo, o que vocês precisarem também na nossa secretaria, tá? Caiu. Que vocês precisarem na nossa secretaria, a gente está à disposição, certo? A questão do acesso, tá? Do recurso, como eu falei para vocês, a gente vai fazer esse compilado de informações, tá? Foi muito importante a participação de vocês, tá? Porque a votação de vocês, a gente vai compilar, vai fazer essa junção dessas informações e vai passar para o governo federal, tá? Então, para essa verba, né, como a gente falou, a gente vai pagar, precisa pagar os artistas agora no final, todos os artistas até o final desse mês. Vocês vão ter o prazo, né? Por favor, terminem todo o projeto de vocês antes do final do ano, porque a gente precisa receber essa outra verba no início do próximo ano. Entenderam? Tá bom. Porque senão esse 1 milhão não vem. Tem Tá que bom? pegar. E é isso, tá bom? A gente só tem a agradecer. Mas você tem ideia de qual projeto que a gente tem que fazer? Não, na verdade o projeto, vocês são livres para fazer o projeto que vocês... É porque na última vez a gente já fez o colar Sempre entregamos algum artesanato para a Casa Cultural. Brinco, colar, pulseira e cacinco, espadinha, tudo, machadinho. Era isso que a gente entregava para lá, né? E aí agora a gente não fica com dúvida se você não dá nem dica pra gente. O que não vão... É que a moça falou que a gente não pode fazer a mesma coisa que a gente já fez, né? E aí a gente tem dúvida. Né? São 27 anos, eu vou sugerir. Eu não sei se vocês vão aceitar. São 27 anos que vocês estão aqui. Né? São 27 anos de história. Pontal Paraná vão fazer 30 anos, né? 30 anos. Então vocês estão aqui praticamente desde a idade de Pontal. O que vocês acham de fazer um acervo, um filme, uma filmagem da história de vocês aqui em Pontal? Contando a história de quando vocês chegaram. Foi isso que a gente tem problema aqui. A filmagem, a gente não gosta de aparecer. Mas pode ser em preto e branco. Pode ser em preto e branco. O que é que vocês acham? Eu acho que é bom. A gente não gosta de não. É porque, assim, sabe... gosta feio demais. Não, vocês são lindos, minha gente. Não, Deus... Foi só eu. Não, mas é uma ideia, sabe por quê? Porque... Porque meu filho também falaram já isso também para mim, que era para fazer uma história, né? Isso. Que a gente chegando primeiro aqui, né? Como que a gente o que vocês chega... criaram, o que vocês fizeram, É. os artesanatos, o que vocês usam no dia a dia, de repente, vocês trabalham com cipó também, não? Não. Com bambu, fazendo covo para pescar. Tá aqui.
Ele sabe que é cova, né? Pra pesca, de repente pode fazer filmar vocês fazendo. Ele faz também tapete de aquela coisa que tem na lagoa, não sei o nome daquele. Parece capim, mas meio longo. Tá boa? Tá boa, fazer esteira. Eu trabalhei numa aldeia indígena, sabe? Lá no Mato Grosso. Trabalhei no Pará também. Ali tem tabu, né? Tem. Eu esqueci do nome daquele. Sabe por quê? Porque, ó, a história de vocês é muito importante pra gente. E a gente poderia passar a história de vocês não só nas escolas. É isso, eu acho que até para nós é mais importante da escola, porque a gente sabe também que é importante a Isso. escola para o branco, mas para a gente é mais importante. Isso, pra cultura. Era isso mesmo. O que é que vocês acham? Mas para fazer essa filmagem vai ter uma pessoa profissional, tem que ser nós Você tem que mesmos. descer aqui e fazer um roteiro com eles, né? Porque O que é que você acha, seu Clóvis? Porque nós Não, mesmos pois não é. vamos Fazer um conseguir. roteiro com vocês, falar o que a gente vai fazer, o dia que a gente vai fazer. Exatamente. Filmar vários dias, filmar o dia a dia de vocês, como é. Isso. Seu E aí cocar, se vocês fazem, se vocês usam, de repente para filmar já era interessante colocar. E alguém que tem que vir para filmar, para fazer filmagem, né? Porque não é pedir Claro. que vai filmar só um pouco, né? Aham. Depois vai. Facilita um monte, né? Ele já fez no Pará, então facilita, né? Com certeza. Todo o equipamento. Fiz pro Chavantes também já. Vocês concordam? Eu acho que é bom. Bom, A gente que agradece. Porque é a história. Pra ele fazer uma canoa, né? Mas acho que vai ser muito trabalhoso. É, uma canoa, ou de bambu, ou de e ele madeira. também já Só sabe. precisa de material para fazer. Ele Aqui sabe ele não tem para fazer. fazer uma casa. Um guaperuvu. Nova, aquele que Eu tenho um lanchinho para acabar. trança para fazer casa de reis, alguma coisa, ele já sabe A falar própria sobre casa isso, de vocês ali é uma cultura. De repente pegar um dia um barro para vocês dar uma reformada nela, a gente Sim, filma. porque eu já caí do- Eu posso dar uma olhada na casa lá enquanto vocês falam? Posso tirar uma foto dela? Que eu já vou ter uma ideia. Eu acho que é isso. Pode pausar aí. Pode entrar lá dentro.